vista bonita que eu tô aqui é o Anjo da Independência do México. Numa das mãos esse anjo tem aqui ó, uma coroa e na outra mão o anjo tem grilhões assim que estão quebrados. Sinal aí, coroa é para coroar os que lutaram pela independência, os grilhões é porque acabou aí o domínio espanhol. Vamos falar aqui de um pessoal que a gente também tem que se livrar deles o quanto antes, que são os bolsonaristas. Olha, em todas as áreas o que eles fazem é só roubar dinheiro público e só tentar acabar com a democracia. Tem um novo aliado do Bolsonaro aí, aliado de primeira hora, que está muito, muito próximo à família Bolsonaro aí nos últimos meses, que é o vice-presidente do Flamengo, o Marcos Braz. O Marcos Braz ele começou a se aproximar mesmo do Bolsonaro foi durante a pandemia. Desde que o Bolsonaro assumiu, ou até antes ele já tentava uma aproximação. Ele é vereador pelo Rio de Janeiro, pelo partido do Bolsonaro, o PL, mas ele não tinha 100% de aproximação. Na pandemia, aconteceu que o Flamengo liderou ali um movimento, no começo eram os únicos aí nesse movimento, para que não tivesse aí nenhuma paralisação no futebol, para que continuassem jogando com a pandemia rolando mesmo, e depois liderou um movimento para que voltassem a torcida nos estádios. Eu lembro que quando ainda estava tudo fechado aí, 3 meses, 4 meses aí de pandemia, o Flamengo já queria abrir estádios com 100% da capacidade, e o Marcos Braz se reunia com o Bolsonaro, e iam e tal, aí o Bolsonaro falava que tinha que ser assim e tal, se dependesse deles, ia morrer muito mais gente, ia ter estádio lotado lá no meio da pandemia, antes mesmo de ter vacina. Pois bem, o Marcos Braz, no meio daquilo tudo, se elegeu vereador, foi o 6º mais votado do Rio de Janeiro, teve 40 mil votos, provavelmente de 40 mil flamenguistas, que são flamenguistas e bolsominions, que tem flamenguistas que não são bolsominions, né, felizmente, a grande maioria não é. Aí, o que acontece? O Marcos Braz começou a se aproximar mais e mais do clã Bolsonaro. Aí agora, esse ano, ele tá para assumir uma vaga de deputado federal. Por quê? Porque ele foi candidato a deputado federal em 2022 e não se elegeu. Porém, ele ficou como segundo suplente. Segundo suplente funciona assim. Se um deputado federal do partido dele morrer, pedir licença, seja por qualquer motivo, seja por motivo de saúde, seja porque vai disputar uma eleição, seja pelo motivo que for, entra o primeiro suplente, e aí o segundo suplente vira primeiro suplente. Aí se outro deputado também se licenciar ou morrer, alguma coisa acontecer, aí o segundo suplente entra. Então 2 tem que sair, aí para entrar o segundo suplente. Acontece que o Ramagem, a chefe ali da BIM paralela do Bolsonaro, e o Carlos Jordi, que era líder aí do bolsonarismo no Congresso Nacional, que sofreu operação de busca e apreensão nesse ano, eles serão candidatos a prefeito. O Bolsonaro bateu o pé e eles serão candidatos a prefeituras. Então vai abrir vaga para os 2 primeiros suplentes. Então Marcos Braz terá aí, nos próximos meses, uma vaga de deputado federal. E aí o que acontece? Um delator que já foi preso lá atrás, foi preso em 2019, fechou um acordo de delação premiada em 2019 com a Procuradoria-Geral da República. Nesse acordo de delação premiada, ele dizia o seguinte: olha, eu tinha uma empresa, essa minha empresa recebia pagamentos de 40 mil reais mensais de uma ONG. Essa ONG recebia dinheiro do Marcos Braz quando ele foi secretário de esportes do Rio de Janeiro, em 2015 e 2016. O Marcos Braz foi secretário de esportes do Rio de Janeiro. Aí ele direcionava dinheiro para essa ONG e essa ONG fazia pagamentos tanto a mim quanto também ao senador Romário. Foram aí 13 milhões e 500 mil reais em contratos dessa ONG aí que recebia dinheiro que o Marcos Braz mandava. E aí desviavam lá para o Romário, desviavam para outras pessoas aí que iam dividindo o dinheiro. Acontece o seguinte: esse delator fez a delação em 2019. Para fazer uma delação premiada, ele precisa mostrar provas. Ele estava preso. Ele deu acesso aos celulares dele, aos computadores dele e a anotações que ele tinha que a polícia ainda não tinha pego. E ali, com os celulares e computadores e as anotações, a polícia pôde fazer as devidas quebras de sigilo e viu que o que ele estava falando tinha muitos indícios de ser tudo verdade. Então ele foi solto. Foi solto. Só que aí, em 2019, em setembro, aconteceu uma coisa. Sabe o quê? O Bolsonaro indicou o Augusto Aras para Procurador-Geral da República. E aí a investigação simplesmente acabou. 2 bolsominions, pô. O Romário, do PL, Romário é do partido do Bolsonaro, e o Marcos Braz aí também do PL, pô, vão ser investigados. Em 2019 ainda não estavam os bolsonaristas todos no PL, estavam em vários partidos, mas 2 aí da base de apoio do Bolsonaro, um aí vereador tal, que sempre que o Bolsonaro precisa estar lá, lembremos que o Bolsonaro adora fazer aí
jogo de cena com times de futebol. É por isso que ele já apareceu aí com camisa de mais de 20 times. Tá aqui o Bolsonaro, apareceu já com camisa de todos os times do Brasil. O único que ele não vestiu até hoje, felizmente, para mim, infelizmente, né? É a do São Paulo. De resto, todos, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, Santos, Juventude, times rivais ou não, ele vai fazendo isso porque ele adora fazer demagogia com o futebol. Então, para ele ser aliado do vice-presidente do Flamengo era muito bom. Ainda mais porque o Flamengo, em 2019, ganhou a Libertadores, quase ganhou o Mundial, ganhou depois Brasileiro, foi ganhando um monte de campeonato. Então, esses dirigentes do Flamengo estavam com a popularidade em alta na época. Hoje o Marcos Braz está bem baixa lá no Flamengo. Mas na época estava em alta. Então, pô, se você tem um time com 35 milhões de torcedores, os dirigentes estão em alta, pô, e esses dirigentes estão aí do meu lado todo dia, toda semana aí, me apoiando, ótimo pra mim, é assim que pensa o Bolsonaro. Então, ele aproveitou ali para fazer demagogia e o Augusto Aras sentou em cima da investigação e já não andou mais essa investigação. Lembremos que, quanto à Polícia Federal, o Bolsonaro aparelhou tudo que ele conseguiu aparelhar na Polícia Federal. Até as investigações aí do inquérito das fake news, do inquérito das milícias digitais, o Bolsonaro, em determinado momento, tentou ali aparelhar, tentou mexer os pauzinhos, fez de tudo ali para tirar a delegada do caso, para mudar os agentes, não conseguiu, acabou não conseguindo. Mas veja, no caso aí dessas duas, ele conseguiu barrar por muito tempo. Porém, em novembro de 2023 aconteceu uma coisa, tá lembrado ou lembrada ou não? O Lula, ele indicou um novo Procurador-Geral da República para o lugar do Augusto Aras. E esse novo Procurador-Geral da República falou que ia investigar as omissões do seu antecessor. Tá aí uma das omissões que ele está investigando. A Procuradoria passou a investigar isso aí, investigar mais e mais, e agora estará no STF, porque o Romário é senador, mesmo o Marcos Braz não tendo foro privilegiado ainda, né? Deve assumir aí como deputado federal, como tem um envolvido aí com foro privilegiado, será investigado. E aí, o que acontece é o seguinte, o esquema era, Marcos Braz era secretário municipal de esportes, então o secretário de um município de esportes, o que ele faz? Ele tenta promover o esporte de todas as maneiras possíveis com a verba que ele tem. E aí, se é um cara honesto, ele vai lá, cria aí programas de apoio ao esporte, programas aí infanto-juvenis para o esporte, programa também para adultos, vem ver onde ele pode construir quadras, onde ele pode fazer mais coisas aí para promover o esporte para a população. Ok, e se ele é corrupto, ele faz o quê? Ele pega uma dessas ONGs e fala assim, pô, essa ONG aí vai promover o esporte aí para a população aí de rua, por exemplo. E aí, ou para a população de periferia. Aí ele vai lá e fala, pô, mas para a ONG promover o esporte custa, né? Custa dinheiro. Então vamos dar dinheiro para essa ONG. Vamos, em vez do governo fazer, o governo terceiriza para a ONG, sem licitação. Percebeu uma coisa? O bolsonarismo adora até hoje, falar que a esquerda usa ONGs para roubar dinheiro lá não sei onde e tal. Percebeu que eles apontam nos outros o que eles fazem? Olha só, ONGs. Que coisa. Lembra do caso do Léo Moura, também ex-jogador do Flamengo, do Grêmio, do São Paulo, de vários times aí do Brasil? O Léo Moura também, ele tinha uma ONG, e aí a ONG passou a receber dinheiro do Ministério do Esporte, a Secretaria do Esporte do governo Bolsonaro, não tinha ministério, né? A Secretaria do governo Bolsonaro, recebeu milhões aí, para quê? Para promover o futebol para crianças carentes, tá? E aí recebia o dinheiro e fazia compras superfaturadas, comprava um kit lá, tem um kit que era, por exemplo, o jogador coloca aqui uma coisa e aí ele vai puxando o peso para ele correr a arrancada, e aí ele vai puxando o peso, fica mais difícil de correr. Esse kit aí se vendia por R$46 no Mercado Livre. Ele comprou o mesmo modelo de kit por R$200. Por quê? Porque dinheiro público, né? A ONG é sem fins lucrativos, lembre-se. Mas, então não pode oficialmente lucrar com a ONG. Então o que eles fazem? Superfaturam. No caso, o dinheiro ia para essa ONG aí, esse caso não é só o Léo Moura, tem outros ex-jogadores aí envolvidos aí também, dinheiro com ONGs e tal, no governo Bolsonaro. No caso aí do Marcos Braz, eles mandavam dinheiro para a ONG, foram 2 contratos. Um para manutenção do complexo olímpico Newton Santos. E o outro também era para manutenção de algumas coisas no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? A manutenção custava assim.
Para você ter ideia, em 2015, a manutenção custou R$187 mil. Foi isso que o Marcos Braz, já como secretário, mandou para essa ONG. Em 2016, ele mandou 4,5 milhões. Em 2014, foram R$120 mil. 2015, 187. O que parece é que custava 120 mil, ou até menos, era pago isso. Aí ele aumentou em 50% a verba no ano e falou, opa, peraí, foi aqui o fio. Aí ele falou, opa, então agora dá para roubar. No ano seguinte, ele já enviou dinheiro pra caramba pra ONG. E na manutenção aí do Complexo Newton Santos foram mais 8 milhões. E também os valores iam subindo quando o Marcos Braz começou aí com esse esquema. Lembremos, quando a polícia olha a delação premiada, qualquer um, ainda mais quem está preso, pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. O cara que está preso, para ser solto, vai falar, não, tinha um esquema dele, ele. Só que para o cara que está preso ser solto pela delação, ele tem que provar muito bem provado o que ele falou. E aí, se ele não provar, ele tem que pelo menos levar a polícia ao caminho das pedras, onde consiga as provas disso. E aí é o seguinte, ele está solto desde 2019. E agora que está sendo investigado, das duas, uma. Ou Marcos Braz e Romário serão presos, ou o delator volta para a cela. Então não tem uma ou outra. No caso, o Marcos Braz não tem foro privilegiado, tá? Marcos Braz pode ser preso antes de assumir aí uma vaga de deputado federal. A situação dele vai piorando. Lembremos, na política é cobra comendo cobra. Eu peço aí sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta.